Meus irmãos, chegamos mais uma vez aqui com os amados para mais uma aula, e essa é a última aula. Nessa última aula, seremos vamos resumir aqui tudo o que falamos nessa última aula que tivemos, né? Sobre vencer a mediocridade. A gente viu a visão. E na aula 2 vamos ver as prioridades, né? Que nada mais é do que a determinação do que vem em primeiro lugar. Exatamente isso. Aquilo que vem em primeiro lugar. Charles Swindoll, então, ele diz o seguinte: a vida se parece bastante com uma moeda. Você pode gastá-la da maneira que quiser, mas só poderá gastá-la uma vez. E ele continua dizendo o seguinte: escolher uma coisa em detrimento de todas as outras durante a vida inteira é coisa difícil de fazer. Tal fato é especialmente verdadeiro quando as escolhas são muitas e as possibilidades estão bem à nossa mão. Então, prioridade, ou seja, aquilo que vai ocupar o primeiro lugar na nossa vida, né? Então, esse é o primeiro aspecto que nós queremos trazer aqui. E isso recai sobre nós a escolha baseada em que as coisas prioritárias devem vir em primeiro lugar. Charles Swindoll diz que jamais alcançaremos voo à semelhança da águia enquanto não estivermos determinados, né, a estabelecer quem e o que vem em primeiro lugar. Então, a vida aqui nos coloca diante de cenas de possibilidades, né? Então, a gente vê aqui que algumas podem ser más, mas outras são boas, né? Mas, como alguém disse, mas poucas são as melhores. Então, podemos escolher coisas que são más, né? De repente, uma má escolha que fizemos, mas muitas das escolhas nossas elas são boas, mas são poucas as que são as melhores, né? Exatamente porque precisamos entender essa dinâmica de quem está ocupando o primeiro lugar de prioridade em nossa vida. E aí recai sobre cada um de nós o dever de decidir qual é a minha escolha, qual é a sua escolha, né? Quem vai assumir o primeiro lugar na nossa vida. Jesus nos ajudou nisso, né? Ele, na sua passagem aqui, nos deixou, assim, facilitou, vamos dizer, essa escolha para nós, quando ele deixa bem claro que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E isso está em Mateus 6,33, que é o texto que eu falei que voltaríamos para ele quando falamos no início da nossa primeira aula, né? Então, Mateus capítulo 6, dos versos 25 até o verso 34. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, buscar em primeiro lugar, ou seja, acima de qualquer coisa, acima de tudo que possamos pensar, e perseguir isto, essa ideia, buscar, né, uma ação contínua, né? E nessa ação contínua envolve perseguir isso, perseguir essa busca, né? Perseguir este primeiro lugar. Buscar significa procurar, lutar por, desejar ardentemente, né? O verbo revela, como eu falei com os irmãos, né? Uma ação contínua. Eu continuo lutando, prosseguindo, procurando, permanecendo, desejando, né? É isso mesmo. Há uma persistência em tudo isso. Então, todas as decisões que eu tomar deverão ser filtradas
exatamente em Mateus 6:33. Charles Swindoll diz que esta prioridade significa que é preciso que se faça uma pergunta dupla antes de cada decisão. E a pergunta é: isso que estou buscando, isso que estou colocando aqui, é para o reino de Deus? Se relaciona com a justiça de Deus? É exatamente isso. O que quero comprar, o que quero decidir, tipo de vida, onde que quero, o que eu quero fazer, né? Isso é para o reino de Deus, né? Há um lembrete de valores aqui, né, que precisamos entender. Não podemos ver o reino e a justiça de Deus, não podemos ver. Ele é invisível, né? Sabemos que o reino de Deus é invisível, inaudível, ele é eterno. Mas há algo aqui nisso que Jesus nos fala. Se desejamos alçar um voo acima da mediocridade, temos um compromisso com o reino, esse reino invisível, esse reino inaudível, esse reino eterno, né? Temos um compromisso com isso. E esse compromisso nos obriga a fazermos ecoar a nossa vida, ou toda a nossa vida, através desse filtro de algo que eu não vejo, que eu não ouço, que é eterno, que existe, mas eu não estou vendo. Mateus 6,33 nos ajuda a sermos conduzidos ou conduzir a nossa vida em termos de prioridade número 1. Vejam bem que Jesus conhecia muito bem para falar isso, né? Ele expressa isso porque desde o início da sua vida aqui foi uma vida diferente, né? Um viver diferente, né? Ele assume isso. E um compromisso com o Pai. Eu vim para cumprir aquilo que o Pai me ordenou, né? Viver do modo como o Pai planejou, né? Então, aqui está esse ponto importante. Ao meditarmos nessa ordem de Jesus, buscar em primeiro lugar, nós podemos ver que isso começa com um contraste. O versículo 32 é muito importante nesse aspecto, porque no versículo 32 o Senhor vai dizer que os gentios procuram estas coisas pelas quais estamos ansiosos, pelas quais estamos desejosos, pelas quais estamos nos esforçando para tê-las e caímos no desespero quando isso não está acontecendo. Mas voltemos um pouco atrás para o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, foi o que a passagem está dizendo aqui para nós. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis, claramente isso deixa bem claro, não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou é uma ou é a outra. Então, aqui fica um ponto importante, né? Então, nós não podemos servir a Deus e, ao mesmo tempo, a esse sistema, né? Sermos conformados com esse sistema. Ou Deus, o Senhor ocupa realmente o primeiro lugar e nós vivemos nesse sistema, um estilo de vida que Deus planejou para nós, ou vamos viver o estilo de vida desse mundo, desse sistema mundano, né? Desse sistema que esse mundo traz, um mundo depravado que jaz do maligno, esse sistema de uma vida medíocre, uma vida superficial, como aqui eu tenho falado. Charles Swindoll fez uma importante observação. Viver de acordo com o padrão de vida do reino significa que tudo precisa prostrar-se diante do trono sob a autoridade do soberano. Vou frisar isso de novo, porque isso é importante nessa última fala nossa. Viver de acordo com o padrão de vida do reino significa que tudo precisa prostrar-se diante do trono, sob a autoridade do soberano. Ele é a autoridade. Se ele é a autoridade máxima, estar tendo-o como prioridade da nossa vida é a decisão mais sábia,
mais importante que possamos ter. A segunda parte do versículo traz uma maravilhosa promessa. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Olhemos novamente pelo ponto de vista do versículo 32, em que os gentios é que procuram estas coisas. O que eles buscam, vejam só, o que eles buscam, essas coisas que eles estão buscando, estão fora dessa rota do que o Senhor está nos trazendo. Mas os que buscam a Jesus receberão aquilo que os gentios buscam. E é interessante, o Senhor disse, não andeis preocupado por coisa alguma disso, aquilo que vocês precisam. Tudo que vocês precisarem estão ali, dentro daquilo que é a necessidade de vocês de sobrevivência nesse mundo, vocês terão da minha parte. Né? E é interessante, eu vou frisar isso, tudo depende do que eu e você consideramos prioridade. Os gentios eram essas coisas. E o Senhor está chamando aqueles que querem viver uma vida diferente, olhamos para Ele. Ele será a nossa prioridade. Charles Swindoll disse o seguinte: desde que tenhamos entregue tudo ao Senhor, que tudo sabe, Ele poderá voltar-se para nós e permitir que desfrutemos de tudo com abundância. Ele poderá também, em vez disso, manter essas coisas longe de nós, à distância segura, permitindo-nos desfrutar algumas de vez em quando. Entretanto, todas essas coisas nos serão acrescentadas a partir da mão do Senhor e não da nossa mão, não de nós mesmos. Até esse modo de viver diferente. Né? A Bíblia de Estudo de Genebra, no comentário, cita uma frase muito interessante. Deus satisfará todas as necessidades daqueles que arriscam tudo por Ele. Vou frisar novamente, olhando nos olhos de cada um dos irmãos que estão comigo nisso. Deus satisfará todas as necessidades daqueles que arriscam tudo por Ele. A entrega total da nossa vida, meus amados irmãos, é isso aí. A pergunta é, quem está em primeiro lugar? Quem tem ocupado o primeiro lugar? Né? E nós precisamos responder isso para cada um de nós. Né? Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele fala de algo que constitui um excelente lembrete para nós a respeito de quem é que merece os nossos investimentos. No capítulo 1 de Colossenses, Paulo nos ensina com uma reverência a Deus, o Pai, dizendo o seguinte: e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Versículos 13 e 14 de Colossenses 1. Nesses dois versículos, há três coisas que precisamos destacar. Primeiro, há uma declaração feita nesse texto muito importante, a redenção eterna que nós temos em Deus. A segunda é que esse reino invisível, onde há valores nos quais vale a pena investir, é para onde estamos sendo conduzidos, é onde nós vivemos livre das armadilhas desse sistema que nós vivemos aqui nesse mundo, né? Das coisas que esse mundo nos oferece, das pessoas, né, que muitas vezes se conformam ou vivem de conformidade a esse mundo, né? E onde os eventos e as ideias humanas estão aí sendo apresentadas como modo de vida. Então, essa redenção, que é um ponto importante nisso. Né? No dizer de Swindoll, né, terceira coisa aqui, ele nos transferiu para um novo reino, né, uma nova esfera, né, na nossa existência aqui nesse mundo ainda, né, onde lá nós somos revestidos da perfeita justiça e o perdão do Filho. Recebemos uma nova vestimenta, né, um novo homem. Que coisa! O Senhor nos coloca
a vestimenta dele em nós e nos traz para esse mundo um viver diferente, totalmente diferente. Eu creio que uma outra declaração maravilhosa vem dos versos 15 e 16 de Colossenses 1. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Observem aqui que tudo foi criado por Cristo e pelo seu poder, inclusive o mundo em que nós vivemos. Nós fomos criados pelo Senhor. Tudo que existe foi criado pelo Senhor para que possamos usufruir aquilo que precisamos para a nossa subsistência. Segundo, para a sua honra, essas coisas foram criadas, inclusive as coisas rotineiras dos nossos dia a dia, as coisas mais simples da nossa vida, como tomarmos um café, né? Sentamos em um lugar, batemos um papo, comemos um lanche, né? Quer dizer, tudo, as coisas mais simples do nosso viver, né? Nós podemos ver aqui que elas são para a honra do Senhor e deveriam ser para a honra do Senhor, né? Há uma pergunta aqui, que o bom emprego diante disso usufruímos de tudo isso em Cristo, né? E eu creio que um bom emprego, se eu tenho um bom emprego, né, se eu tenho uma boa atividade, eu devo usufruir desse emprego, reconhecendo que é para a honra do Senhor e o Senhor me concedeu. Se eu tenho um bom salário, deve ser para usufruir e investir em Cristo, investir no reino. O reino em primeiro lugar, né? Investir numa vida que honre o Senhor, que glorifica o Senhor. Se eu e você gozamos de uma boa saúde, nós assim a temos para o Senhor. Não a temos somente para nós, para esse mundo, mas para o Senhor. Até se tem uma família, né? Os membros da minha família são de Cristo. Olha, quando a gente olha por esse ponto de vista, né, aqui, nós sofremos a perda sem cairmos no desespero, na mediocridade, no desespero da maioria, né, que acabou tudo para mim, pronto, né? Eu creio que até que se planejamos uma mudança, deve ser feita em Cristo, essa mudança, né? Ou seja, tudo isso é verdade porque Cristo é o Senhor do reino que pertencemos. Eu e você, creiamos ou não, esse reino é do Senhor e pertence aí ao Senhor, e esse é um ponto final aqui para cada um de nós. Por fim, a reação de relevância incrível. Jesus tomava uma refeição com um grupo de pessoas. Quando ele estava observando ali, os convidados começaram a escolher os primeiros lugares, os lugares de honra, a mesa, né? E Jesus contou então uma história a respeito da humildade. Ele disse ao anfitrião o seguinte: quando deres um banquete, convida os pobres, aleijados, mansos e os cegos, e serás bem-aventurado. Embora eles não tenham com que te recompensar. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Lucas 14, versos de 13 a 15. Eu creio que a pessoa que se sente realmente realizada, que está satisfeita, né, genuinamente alegre, é a que se alimenta do pão de Jesus, né, se alimenta dele, né, come das provisões que vem dele. Eu acho que é isso que nos torna genuinamente alegres, né? Eu entendo quando Paulo diz que a alegria do Senhor é a nossa força, é exatamente isso. Ele se alegrava no seu Senhor, né? Então, aí está um ponto importante. E a ordem do Senhor é: saia pelos caminhos, pelos os vales, né? E forçando aqueles a entrarem na minha casa e encher a minha casa. E aí ele diz assim: eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. E nos versículos anteriores, cada um deu uma escusa, né? Cada um deu uma desculpa e cada um colocou o que era prioridade na sua vida.
ficar com meu pai, é o campo, né? Eu quero ficar mais perto das minhas coisas, né? Então, é impossível isso. E, meus queridos, eu quero concluir dizendo o seguinte: é possível, e essa é a conclusão de tudo que aqui nós falamos até agora, é possível ser seguidor de Jesus sem ser seu discípulo, ser um agregado do exército sem ser um soldado do rei. E aqui alguém usou uma palavra forte, peso morto, né? Certa vez, alguém estava conversando com um famoso erudito, né, a respeito de um jovem. E aquela pessoa disse ao erudito: fulano de tal me disse que era seu aluno. E aí o erudito, né, o mestre, retrucou, dizendo, de maneira até devastadora, né? Ele poderá ter assistido, diz ele, algumas das minhas aulas, mas não é meu aluno. Há uma enorme diferença entre assistir às aulas e ser aluno, disse ele. Um dos mais graves problemas, e aqui com respeito ao que nós estamos vendo, né? Um dos mais graves problemas é que na igreja há muitos que seguem a Jesus de longe e tão poucos discípulos verdadeiros que assumem o compromisso de uma vida diferente. Meus queridos, responda para si mesmo nesse momento. Que é que verdadeiramente ocupa o primeiro lugar em sua vida? E eu vou lhe dizer o seguinte: se não for Cristo e o seu reino, outra coisa, insignificante para o reino de Deus, está ocupando o primeiro lugar da sua vida e te privando de viver uma vida diferente. Uma vida em que o Senhor sorri todos os dias para mim e para ti. Eu espero que ao terminar essa série que nós tivemos aqui juntos, o nome do meu Pai, o nome do nosso Pai, o nome do nosso Senhor, tenha sido honrado e glorificado. É que na vida dos irmãos possa se ver isso. Cada um de nós assumindo um compromisso com o Senhor de viver para Ele, tendo-o como prioridade do nosso viver. Deus abençoe. Um abraço todo carinhoso aos irmãos.